Alô, amigos da Central de Imprensa das Federações Esportivas de Santa Catarina, ACFESC, um grande abraço, nosso boa noite. Estamos começando mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje, uma segunda-feira, dia 6 de julho de 2015. Panorama Esportivo no ar, uma produção e realização da Central de Imprensa das Federações Esportivas de Santa Catarina, ACFESC. Panorama Esportivo de hoje, entrevista neste primeiro bloco, o ex-presidente da Federação Catarinense de Judô, Roberto Davi da Graça, popularmente conhecido como Cocada. Vai falar a respeito do que anda fazendo o Cocada desde sua saída da Federação Catarinense de Judô e a imagem que tem lá fora da modalidade atualmente praticada em nosso estado. Isso e muito mais no Panorama Esportivo que já está no ar e volta dentro de instantes. Muito bem, retornamos com o Panorama Esportivo. Já está ao nosso lado, à nossa direita, Roberto Davi da Graça, ex-presidente da Federação Catarinense de Judô. Boa noite, professor Roberto, tudo bem? Boa noite. Sensei Roberto. Boa noite, Júlio. Boa noite, público. É um prazer estar aqui. Satisfação muito grande, mesmo porque nós já temos uma história há muito com relação à sua pessoa apoiando o judô. Já tivemos alguns compromissos em comum e que nos ajudou bastante. Muito bem, muito obrigado pela referência. Professor Roberto Davi da Graça, o senhor anda só criando cabritinho, ovelha ultimamente? O que anda fazendo? É que eu estou um pouco acomodado até. Acomodado? Já era hora, né? Está respirando ares europeus no nível um pouquinho mais alto? Exatamente. Há aproximadamente 850 metros de altitude, né? Onde eu estou não descansando, porque lá se trabalha mais, foice, machado, criar ovelha, pescar também. Pescar faz também? parte Tem um trabalho. açudezinho lá? Tem, sem dúvida. Mas tem os netos também que de vez em quando visitam. Sim, e tem um rio, a divisa entre Santa Catarina e Paraná, esse rio fica a 200 metros da residência. Então, tem para todos os gostos. Está curtindo bastante. Onde fica mesmo? Sim, fica ali perto de São Bento, aquela região ali? Já tá, entre Joinville e São Bento do Sul, em cima da serra, o município de Campo Alegre. Campo Alegre. Né? É um paraíso. É um paraíso. Esse é realmente um paraíso. Então está curtindo bem a vida. Aos seus 70 e... Não, 68. Calma, 68. Desculpa a minha descrição. Mas, professor Roberto Davi da Graça, tem saudades da época que dirigia a Federação Catarinense de Judô há 2 anos atrás? Sim, o judô faz parte mesmo porque eu estou esse ano completando 51 anos de judô. 50? Né? O senhor foi professor do atual presidente, o Silvio Acácio Borges. Sim, foi o professor dele. Exatamente. Passou pela sua mão ali, você o ensinou. Iniciou com a gente e por onde ele permaneceu até adquirir a faixa preta, até conquistar a faixa preta. Muito bem. Mas eu perguntava, tem saudade desse período de gestor, de dirigente esportivo? Gostaria que... saudades é modo de dizer. A gente quer que o trabalho continue, então você fica sempre ligado no que está sendo feito. E nem sempre você concorda com algumas atitudes tomadas, porque a gente tem a Federação de Judô como uma parte de muitos anos, desde a sua fundação em 1973, e evidentemente que de vez em quando a coisa não funciona como a gente espera, a gente fica meio sentido, mas acompanhando sempre, mesmo que de fora, mas acompanhando. Até porque eu faço parte do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira. Da CBJ? Da CBJ, exatamente. Então, justamente, eu mantenho o contato com o judô. Muito bem. Mas esta vontade de querer ajudar, de participar um pouco mais, o senhor não tem sido acionado para, de repente, participar, dar uma opinião, sugerir, enfim,
ser uma espécie de consultor? Isso nunca lhe foi feito? Não, eu faço parte da comissão de graduação da federação. Da federação. Da federação. Apesar de não ter participado assiduamente, não estou presente no dia a dia da federação, e mesmo porque há um sangue novo nesse meio também, que o pessoal está trabalhando, está correndo atrás da máquina, está fazendo o seu trabalho. E a gente, até pelo tempo, pelo senso crítico, acaba até correndo um pouco do que está sendo discutido. A gente quer a perfeição, e a perfeição é difícil. É difícil. Né? É muito difícil. Então, e até pelo modelo hoje, o modelo mais atual, como se chama? Se chama de moderno, né? A gestão moderna, né? E que a gente é um pouco conservador ainda. Isso aí traz um certo conflito, né, entre o conservador e a modernidade. Em termos de judô, por ser uma modalidade com a tradição, com a filosofia. Mas o Roberto da Vida Graça não se adapta a esta modernidade? Não é porque a gente quer, a gente tenta preservar ainda as origens do judô, que é muito importante, e talvez a maneira da gente trabalhar com o pessoal era um pouco mais simples, havia uma acessibilidade maior até por parte dos atletas, havia uma cobrança talvez menor do que está havendo hoje em termos, para ser claro, em termos financeiros, né? Sempre havia uma facilidade, uma flexibilidade. Maior, uma flexibilidade, exatamente. Seria o para termo contemplar correto. A todos a necessidade Exatamente. de cada um. Uhum. E isto aí está sendo, lógico, até a tendência seria essa, mesmo porque quando eu deixei a federação, o objetivo era modernizar, avançar em termos administrativos da federação, uma gestão mais atualizada. Só que, de repente, foi um salto repentino e muita gente estranhou. Muita gente estranhou, tanto que a gente começou a receber, como até hoje recebo, algumas informações de pessoas não satisfeitas justamente por essa... Com o andamento da atual administração, exatamente, é isso? Exatamente. Nesse aspecto financeiro, no modo de conduzir as coisas. Isto é um desconforto. Existe, queira ou não queira, porque para todos os efeitos foi colocado um presidente de nossa vontade. O Silvio Acácio Borges foi uma indicação sua. Exatamente. Você conduziu o processo e o apoiou quando candidato à presidência da federação. Exatamente. Ele aceitou a convite da gente. Mesmo que houvessem pessoas que poderiam até concorrer, a gente tratou de não vamos dividir, não vamos rachar. Vamos manter a unidade no Estado, como houve toda a gestão, os 12 anos que eu fiquei à frente da federação, não houve qualquer problema de ordem política, né? E eu queria manter dessa forma, não rachar, porque havia mais candidatos. Então, nós conversamos com os possíveis candidatos de oposição e eles concordaram realmente, vamos manter. Então, todo mundo se voltou para o nome do Silvio como presidente e transcorreu uma passagem tranquila. Mas, de alguma forma, lhe causou alguma surpresa ou decepção? Sim. Eu fiquei um pouco sentido com a maneira de como foram tratadas as pessoas que então estavam com a gente, começando aqui pelo próprio Oscar Grando. Você conhece bem, Professor Grando, Oscar do Instituto Estadual de Educação, que foi uma pessoa que durante muitos e muitos anos foi um colaborador assíduo da federação, tanto que nós compartilhava com ele, sobretudo parte técnica, né? Ele era era minucioso nas coisas também, e de repente ficou isolado? Ficou isolado. Foi isolado. Não houve assim uma receptividade maior com relação ao Oscar. Sei lá, há uma alegação de que ele também não procurou se adaptar à nova vida da federação. Mas tem como corrigir isso, professor? Olha, eu já estou um pouco... eu não quero criar mais
problemas, né? Mesmo porque, como já te falei, eu tenho aquele senso crítico, das coisas minuciosas, né? E hoje não está ocorrendo dessa forma, além do posicionamento, muitas vezes, olhando de cima para baixo, né? E eu já sou mais um caminho um pouco mais simples de ver as coisas. Sim. Né? Os resultados não estão ocorrendo, pelo menos, como a gente se esperava. Os resultados a que o senhor se refere, os resultados técnicos, o desempenho administrativo da federação ou tecnicamente dos judocas lá fora? Não houve evolução nesse sentido? Não está havendo assim está seguindo normalmente, só que está sendo feito um discurso como se tivesse, não mudou muita coisa, os atletas continuam sendo basicamente os mesmos que estão conseguindo como conseguiram antes. Então, praticamente são os mesmos. Não houve renovação? Renovação, não há uma renovação assim aparente, pelo menos. O que mudou, na sua opinião? O que mudou para positivo? A modernização da federação. Hoje o sistema que está sendo usado na federação é bem eficiente. O sistema Zempo. Zempo, exatamente, está sendo aplicada essa plataforma com bons resultados, está sendo eficiente, rápido. Por que esse sistema não foi aplicado na sua gestão? Ele chegou no final da sua gestão em Santa Catarina? Exatamente. Quando estava terminando a gestão, ele chegou e como eu não tinha o domínio, e mesmo porque até então o Zempo não era digamos, um sistema garantido. Eu estava acostumado com o Bushikai, o sistema anterior, que eu trabalhei há muito na federação, com jogos abertos, joguinhos, enfim, junto à FESPORT, e ele, no que estava funcionando, não se mexe, e estava funcionando. O sistema Zempo, até para o nosso teleinternauta que está nos acompanhando, é um software, podemos assim dizer, uma plataforma que apura resultados. Todos os principais judocas do país, gestores do judô, têm acesso ao Zempo. Hoje você entra no Zempo na internet, você digita lá o nome de um judoca, aparece o perfil dele completamente, perfil mudado a qualquer momento. Se ele está competindo online, se ele está competindo lá no tatame, automaticamente o sistema Zempo, os operadores do sistema Zempo que estão à beira do tatame, eles estão atualizando e automaticamente os dados estão sendo alterados. Muda ranking, muda posição, muda peso, enfim. É um sistema bem dinâmico e não é só esse software que funciona como um contexto todo, né? O Zempo tem as 4 ou até mesmo 6 câmeras posicionadas ao redor do tatame, tem as telas de TV, tem o sistema de comunicação que faz parte do sistema Zempo, que os árbitros se comunicam com a mesa, enfim, tem uma série de fatores que foi implantado e é sucesso em todo o Brasil. E Santa Catarina foi, diga-se de passagem, um dos primeiros estados a receber este equipamento e posteriormente a implantá-lo a pedido da Confederação Brasileira de Judô, a CBJ. Nós vamos falar mais de judô daqui a pouco, após o intervalo, na sequência do Panorama Esportivo. Até já! Panorama Esportivo de volta nesta segunda-feira, hoje recebendo o nosso convidado especial, Roberto Davi da Graça, ex-presidente da Federação Catarinense de Judô. O Cocada. Cocada por quê mesmo? Para a gente descontrair um pouquinho. Roberto Davi da Graça. Meu pai foi jogador de futebol profissional, América de Joinville, 4 vezes campeão estadual. E por aí. Mesmo? No Ameriquinha lá de Joinville? Jogava no Ernestão na época lá? O Ernestão não é da época, né? O Ernestão é do Caxias. O Ernesto Caxias. Sobrinho, era do Caxias, era concorrente do América, no caso. Né? E foi dessa época, depois surgiu o Jack justamente da união desses dois clubes, América e Caxias. Né? E o seu pai era o Cocada? Era o Cocada. Mas o seu pai fazia judô também, não? Não. Ele acompanhou depois, já aposentado, ele acompanhou pela alegria de estar no meio esportivo, que ele gostava muito, não só do futebol, que ele era jogador, mas de outras modalidades, ele acompanhava de perto também. Muito bem. E o Cocadinha, como é que o judô entrou na vida do Cocada, filho? Bom, por acaso, porque eu gostava de
encrenca, de briga. De dar murro? É mesmo? Era metido, apesar de pequenininho, mas era metido a brigar. E aí alguém sugeriu, ó, você quer brigar? Vai ali que tem um japonês, professor Kenzo Minami, até hoje reside em Joinville. É Ainda, mesmo? que introduziu o judô em Santa Catarina. É mesmo? É vivo esse homem? Ainda está em Joinville. É É japonês? uma boa sugestão para... De pauta, que interessante. ele é japonês, Kenzo Minami, ele veio para o Brasil em 1960, em princípio em São Paulo, depois em 61 em Curitiba, e em 62 veio a Joinville, e aqui ficou, introduziu o judô, e eu comecei por volta de 64, né? 64 que eu comecei. Em o 1964, judô na véspera dos Jogos Abertos de Brusque ali. Não, hoje eu não lembro na época, eu sei que Mas você é um personagem que participou de todos os Jogos Abertos de Santa Catarina? do judô do início, né? Porque aí a história é o seguinte, em 69 teve Jogos Abertos em Joinville, né? E ali surgiu a ideia, eu já estava no judô, surgiu a ideia, conversei com o meu professor na época, o professor Minami, para tentar incluir o judô nos Jogos Abertos. E a coisa começou a trabalhar, tinha o Maceió, do jornal A Notícia de Joinville. Joel Ferreira do Nascimento. Joel Ferreira do Nascimento, ele que nos apoiou. Aí criamos, contratamos na época, não sei qual era o termo que se usava para Fesporte na época, era outro nome. Era um outro termo, né? E aí conseguimos colocar o judô em 1971. E aí eu já participava como atleta, não só organizando, mas também como atleta. Vestindo a camisa de Joinville? De Joinville. Na época você era o quê? Um peso pesado? Ou... Não, peso leve. Peso leve? É os meus 68, 70 quilos por 68. aí. Né? E em 72 aí surgiu dos que ainda estão, em 72, João Carlos Maba, que hoje faz parte, ainda continua na arbitragem da federação, já de um grupo de 72. Agora, de 71, praticamente, eu tô quase que solitário daquele grupo. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho à questão administrativa. Eu aprendi com você, nos nossos primeiros contatos, na nossa vida, atividade profissional, de que o judô é a arte da suavidade, né? Que o judô é uma modalidade esportiva que defende a harmonia, defende o diálogo, defende o bom comportamento, é uma filosofia oriental que tem relação com tudo isso. Mas o judô, atualmente, né, pelo contexto do primeiro bloco do programa de hoje, não parece que está existindo hoje no judô de Santa Catarina esta harmonia que passa pelos gestores e esse recado sendo dado, transferindo para a moçada que está chegando no judô. É um mau exemplo isso, né, Cocada? O que está acontecendo se transformou, o judô tem sido tratado como uma luta, não como educação. Né? Que aí a gente prezava muito em tratar o judô como educação. E aí você tem que dar o exemplo. A cobrança do atleta é um problema sério, porque normalmente a sobrevivência vem através de resultados, de medalhas. Né? Exatamente. Então, isso seria a sustentação do judô. Contudo, o judô é mais importante do que o resultado em competição. É como educação, como disciplina, né? Como uma escola. E a competição, a medalha, é consequência desse treinamento. Então, hoje, muita gente está se esquecendo desses princípios do judô. Né? O respeito, a educação, a disciplina, é uma coisa que deveria ser vista com mais cuidado, né? pela administração do judô. A confederação, justamente, ela cuida do esporte rendimento. Confederação Brasileira de Rendimento. Federação Catarinense está mais ou menos nesse caminho de rendimento. Só que a federação é uma escola, o que não é o caso da confederação. A confederação vê, até porque é muito forte, a Confederação Brasileira de Judô hoje é uma potência mundial. O judô, aos olhos da Confederação Brasileira de Judô, é espetáculo. Exatamente. É televisão. Exatamente. É marketing. É pila. Né? Porque tem muito dinheiro envolvido nessa história. A gente tira pela quantidade de patrocinadores que sustentam o judô brasileiro lá fora e até mesmo aqui. Nós podemos dizer,
Há cerca de 2 semanas aqui em Santa Catarina tivemos um desafio entre a seleção brasileira e a seleção da Colômbia, que os caras vieram para cá durante 4 dias para montar todo o circo, que é o termo que a gente possa dizer, né? Montar toda a estrutura para um desafio Brasil e Colômbia que durou pouco mais de 30 minutos. Exatamente. 30 minutos. Tem gente que chegou para assistir a competição, acabou, não tem mais nada. Então foi uma coisa. O espetáculo é televisão, o judô hoje. E aqui a gente tem ainda a cultura da formação, da valorização, da inclusão, né, através do esporte. Isso é realmente interessante. Há justamente esse conflito, né? Porque exemplo dessa competição que foi primeiro foi numa segunda-feira, às 18 horas. Para defender os interesses da TV. Exatamente. Não tinha grade no final de semana. E o pessoal estranhou porque nós estamos acostumados com a competição que começa às 8 horas da manhã e vai terminar às 17, 18 horas. Então você tem espetáculo o dia todo, ver lutas. Chegou ali, o pessoal atrasou um pouquinho, está fora. Porque, não assiste. Porque era um confronto, é só aquele desafio. Isso é padrão da CBJ, ela tem feito esse trabalho aí. Então, por quê? Basta você ver o respaldo da confederação, né? Os nomes, os patrocinadores que a confederação tem, então já é uma grande empresa, né? A confederação, que ainda não é o caso de uma federação, da Federação Catarinense sobretudo, né? Porque ela ainda tem que, não que esteja aquém tecnicamente de outras federações. Lógico que existe São Paulo, existe o Rio de Janeiro, existe Minas Gerais, né? Até pela tradição, uma tradição maior que Santa Catarina em termos de judô. Certo. O judô catarinense é bem mais recente que das demais federações aqui próximas, né? No caso da região 5, que é de São Paulo para baixo, né? Só que alguns atletas se destacam, já houve, não é de hoje, nós tivemos um Carlos Coniche, um Fabiano Zambonetti, Zambonetti de Itajaí. Exatamente, são campeões pan-americanos. A própria família o Grando também tem um histórico de conquistas. Os Ferreira, né, que o rapaz, o último que conseguiu participar de alguns campeonatos mundiais até. Então tem, não é que Santa Catarina não tem, ela tem nomes, só que são pontuais. Não é no seu todo, lógico, enquanto nós temos, eu não sei qual é hoje o número de atletas competindo na federação, mas uma comparação, enquanto nós tivermos 1.000 atletas aqui, São Paulo tem 300.000. Né? Então, uma diferença descomunal. Para você concorrer fica difícil. Então não é demérito nenhum ter São Paulo sempre nas cabeças, porque realmente tem quantidade e qualidade, logicamente. Mas o judô catarinense, administrativamente, tecnicamente, tem solução, basta ter uma conversa, reunir interesses e objetivos, enfim, para um bem comum. Tem, para encerrar. Tem. Eu acredito que é um trabalho novo, logicamente que uma equipe assumiu, a equipe que está se firmando, está fazendo o trabalho e de repente também vai cair a ficha do momento de tentar conciliar as coisas. Né? Muito bem. Qual a sua opinião a respeito da formação de ligas de judô, hein? Bom, nós como confederação, existe a entidade, a Confederação Brasileira é a entidade máxima reconhecida pelo COB, né? E internacionalmente também pela FIGE, Federação Internacional, e nós, federação, filiados, só temos... reconhecimento em federações. Em federações, né? Liga seria uma linha paralela que começou como oposição. Começou como oposição. Oposição. Então a criação... Você é contra a formação de liga? Sim, eu não é favorável. Mesmo porque nós não temos digamos assim, uma clientela para sustentar uma federação e uma liga. Já tem a federação que tem todos os direitos junto com a federação. A liga vai ter o problema de não ser reconhecida oficialmente, apesar de ter a existência
né? É uma entidade. Mas a Liga não pode ser filiada à federação? Não pode ser filiada à federação, a não ser que haja uma mudança estatutária até, né? Porque, por enquanto, não, a Liga seria uma linha... Um braço da federação? Um braço não, seria uma linha oposicionista, de repente, poderia se criar, dar margem para construir, de repente, um outro segmento, coisa parecida nesse sentido. Como outras modalidades, né, que existe, a Liga como uma forma de trabalhar em paralelo, mas no objetivo comum. O judô, a Liga ela já surgiu como oposição política, então ela não conseguiu se alinhar. Inclusive a federação, até quando assumi a federação, até havia a intenção na época de nós usarmos, por exemplo, as competições oficiais da federação, a federação toca. Aquelas copas que a federação organiza, seria a alçada da Liga, então fazia alguma coisa assim, mas não houve um entendimento nesse sentido, não funcionou. Não funcionou porque não havia número. Equipe para fazer isso aí. Então a federação é que tudo caía na responsabilidade da federação. Ela tem que tocar, porque não tinha como você classificar um atleta na liga e levar para o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro da confederação tem que ser federação. Muito bem. Bom, um dos bons exemplos para a gente encerrar o programa e sua participação do judô em Santa Catarina foi a iniciativa da Fundação Municipal de Esportes de São José, que tem feito um bom trabalho, tanto na formação de atletas, porque tem uma escolinha que está funcionando a todo vapor lá, são dezenas de crianças participantes, e também na questão rendimento, porque fundação nenhuma sobrevive se não tiver rendimento, se não tiver visibilidade. A fundação contratou judocas com pagamento de bolsa atleta, enfim, contratou profissionais, e ali está nascendo um bom exemplo, já dando resultados. Inclusive, o judô feminino de São José é o atual vice-campeão, o campeão feminino, o campeão feminino dos Jogos Abertos de Santa Catarina. É um bom exemplo esse trabalho que está sendo feito na Fundação de São José, né, Cocada? Exatamente. Aliás, me permite chamá-lo de Cocada, que é um hábito, né? Desculpa, na intimidade. Nós temos aí uma história já... Começou em 1981 de clube, na época Perdigão. É o Fábio que lidera ali, né? Então já vem Hoje, São José, através do Fábio Maciel, então criou um padrão, né, que está sendo utilizado, e há um respaldo, está com o respaldo da senhora Andréa Grando. Muito, eu tive acompanhando mais de perto, assim, realmente é elogiável o trabalho que vem sendo feito, até por parte daqueles que integram a própria Confederação Brasileira, que aqui tiveram nesse desafio, me trouxeram grandes elogios à senhora Andréa, ao trabalho do Fábio, né, porque foi um trabalho de São José o desafio. Foi um pedido de São José, lógico que a federação intermediou esse panorama, mas a iniciativa foi de São José. Muito bem. Então é um trabalho que a gente torça para que mais municípios... E enche de orgulho você que está torcendo à distância pelo sucesso do judô. E o exemplo de São José é motivo de orgulho para você. Muito bacana mesmo, muito bacana. E a gente se sente muito bem tendo uma fundação, dando esse respaldo para o judô. Muito bem. Davi da Graça, Roberto Davi da Graça, foi o nosso convidado hoje no Panorama Esportivo desta segunda-feira. Roberto Davi da Graça, obrigado pela sua participação. Temos saudades dos bons tempos de convivência no esporte, nos locais de competição, nos ginásios, sobre os tatames, enfim, à beira. Você já foi meu comentarista de judô, até de transmissão ao vivo. Boas lembranças tenho ao seu lado no período, e tomara este retorno seja breve. Um grande abraço, obrigado pela sua participação. Obrigado a você mais uma vez e pelo convite e a satisfação de estar novamente falando em judô. Falamos até de carneirinho. Carneirinho. Mas muito obrigado. Pode descontrair um pouquinho. Obrigado, boa noite a todos. Muito bem. Bom, o Panorama Esportivo fica por aqui nesse bloco. Nós retornamos dentro de instantes com a sequência do programa. Um grande abraço e até daqui a pouco.